e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir para Deus salvar, curar, libertar, desfazer toda a obra do mal, abençoar a minha, a sua vida, essa obra, o ministério, a vida dos filhos dele. Amém? Vamos orar. Não esqueça de pedir salvação, libertação, cura, livramento, bênção, vitória e almas. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, em comum acordo com a tua igreja, Senhor, nós somos pó e barro, mas o Senhor é e é Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha salvar, libertar, transformar, curar, derrubar toda a obra do mal, toda a ferramenta forjada, arquitetada. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, vai quebrando todas as barreiras, todo laço, todo impedimento. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, vai cortando o laço, queimando, Senhor, toda a obra maligna, todo o laço do passado, nas muralhas, vai jogando toda a casca do mal por terra, Pai. Eu profetizo vitória, eu profetizo salvação, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo almas, eu profetizo, Senhor, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, espalhada sobre mim, sobre o ministério, sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo avivamento, despertamento, vai balançando, vai despertando aqueles que dormem, aqueles que não querem, Pai, andar fazendo a sua vontade. Eu estou colocando no altar, eu estou apresentando a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vai jogando por terra, Pai, todo mal, vai fazendo sua vontade, Pai, vai fazendo como o Senhor quer, como o Senhor prefere. Ó Deus, eu estou te pedindo nesta noite, Pai, vai quebrando toda a obra do mal, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados, Gênesis 26, versículo 12 vai dizer que Isaque semeou e ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o estava abençoando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz também que Deus olhou do céu à terra e procurou um homem que estivesse na brecha, quer dizer, na posição. E ele não achou ninguém. Ele não achou ninguém. A Bíblia diz que ele olhando não achou ninguém. E aí ele vai e faz uma jura. Ele jurou por si mesmo. Portanto, ele não pode negar a si mesmo. Irmão, a nossa oração, a nossa santidade, por mais que a gente faça algo para Deus, a Bíblia diz que não passa de trapos de imundícia. Porque não tem como o que a gente fazer não comparar aquilo que Deus fez por nós. Não tem lógica. A gente faz o que for, mas vamos ficar devendo para Ele. E o que nos mantém? A fidelidade dele. Ele disse que ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, Deus não pode negar ele. Então, quando ele olha para mim e para você, por mais que a gente jejum uma hora ou anda na posição, mas nós não alcança. Por nossos méritos, não. É pela fidelidade dele, porque ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Deus que abre porta.
Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que muda história. Você tem que continuar na posição, ouvindo Deus, irmão. Deus tem hora que Ele está no barulho, tá? Tem hora que Ele está no silêncio também. Glória a Deus, aleluia. E você tem que fazer como o quê? Ele te pediu a obra dele. Amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus essa noite com os 3 louvores. Amém? Eu quero chamar aqui a missionária Edna para vir louvar a Deus. Venha louvar a Deus aqui, Edna, venha louvar ao Senhor. Logo depois, a pastora Isaura vai estar fazendo a leitura oficial da poderosa palavra de Deus. Amém, pastora? Já fica no gatilho aí, porque do altar aqui sai fogo, porque aqui o Senhor habita e Ele está nesse lugar. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Glória seja Deus. Muito feliz estar aqui mais uma noite para louvar e agradecer o nome do Senhor. A pastora Simeia sabe o 300. Gente, pastora Simeia. 300? Glória a Deus, aleluia. Jesus se vem do céu em glória, Ele vem e com a mão varrer o mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem.
Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina aceitará em todas as coisas vem ter peça transformada em glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, pela luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, pela luz da manhã raiar. Jesus se vem, em eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem,
dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Nós vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus junto com a pastora Isaura. Amém? Fique ligado, irmão, porque a presença de Deus, ela é real neste lugar. O Senhor habita aqui. Amém? Pessoal da igreja da paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É uma bênção estar aqui na casa do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Para ouvir, né? Para louvar, para ouvir, aleluia. Então vamos ler João 2, a boda em Canaã da Galileia. João 2. É, livro de João 2. Aleluia. Glória a Deus. João 2. Amém? Amém. Três dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe a ele: não tem mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Então ela falou ao servente: fazeis tudo que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedra que o judeu usava para purificações. E cada uma delas levava 2 ou 3 metrela. Não sei o que quer dizer isso, né? E Jesus disse: enchei d'água as talhas, e eles encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde vieram ser bem, sabia que o servente que havia tirado a água, e chamou o noivo, e disse: todos costumam, pois, primeiro servir o bom vinho, e quando já acabaram, aí fortemente servia o inferior. Porém, guardaste o bom vinho até agora. Com estes deu Jesus o primeiro o seu sinal em Canaã da Galileia, mas manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Palavra maravilhosa, né? O primeiro milagre que Jesus fez em Canaã da Galileia foi esse: transformar água em vinho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, aleluia, Ele
Obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor me deu, Pai, para me passar para os meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô glória, amém? Então, amados, a água foi transformada em vinho. Porque o vinho simboliza a alegria. Se faltou alegria, o ambiente ficaria um ambiente de luto. Nós estávamos em uma festa, não era uma festa? Eles estavam numa festa. Ali ele deu início ao primeiro milagre. Ele, iniciou um dos seus primeiros milagres, foi transformar a água em vinho. Glória a Deus. Porque Glória a Deus. o vinho simboliza alegria. Não é esse vinho que as pessoas tomam para cair, não. Era uma coisa muito social. Primeiro porque eles eram judeus. E Jesus estava numa festa de judeus. Nós somos o que? Brasileiro. Nós não temos costume de tomar vinho, temos? O vinho que nós tomamos é o suco da uva. Ele não tem nada alcoólico. Porque se nós trouxéssemos essa cultura como os escoceses, os nossos irmãos da Escócia tomam uísque. Pastor, isso é uma loucura. Se eles não tomarem, eles morrem de frio. Porque lá é 60 graus abaixo de zero. Lá a gasolina vira cubo de gelo. Então não é porque eles gostam de se entregar, é para manter o quê? O corpo aquecido. Mas no Brasil nós não temos isso, então para que a gente vai entrar na obra? Né? Você imagina? Se liberasse isso nesse país, eu vou falar para você. Mas, voltando para a palavra, o vinho simbolizava a alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E quando ele transformou algo em vinho, não foi o bom, foi o melhor. Deus não trabalha com coisa boa. Deus não. É com o melhor. O bom é aquilo que nós, estipulamos. Isso aqui é bom. Mas o melhor é o que Deus prepara para mim e para você. Vale a pena você estar na festa em que Jesus está. Porque é na festa que Ele faz a multiplicação. É na festa que Ele faz a transformação. Amém? Eu quero ver uma saudação pela pastora Cleide. Depois também quero ouvir uma saudação pelo presbítero Almir. Amém? Fique ligado, irmão. Foca no céu. Não desligue o seu propósito do céu. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar lendo aqui apenas alguns versículos em Jeremias 2. Jeremias 1. O 11. Jeremias 1, versículo 11, que fala assim: Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: O que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Então é como já foi dito aqui, né? Aquilo que o Senhor fala se cumpre, né? Ele pegou apenas uma água, né? E já transformou em um vinho, né? Então isso nos mostra que, ao nosso ver, parece até ser uma coisa simples, mas Ele faz também coisas ainda maiores, né? Ele pega o impossível, o improvável e faz sentar-se, né? Em lugares de príncipe, como eu, né? Um dia servi, né? Era católica, não entendia as coisas, mas o Senhor, Ele me encontrou e me transformou. Assim como Ele transformou aquele vinho, também Ele transformou minha vida e transforma a cada dia, irmãos. A cada dia Ele vai transformando ainda mais a vida do cristão, a vida daquele que quer também, que se deixa ser moldado e transformado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui no 19, no 17, fala assim: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta
te mandar, não temas diante deles, para que eu não te envergonhe ainda diante deles. Aleluia. Porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E o 19 ainda fala assim, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então ele nos pega, irmãos, de um lamaçal, né, de uma vida miserável. Ele transforma a nossa vida, ele luta por nós, né, ele peleja por nós e ele nos assenta em lugares de honra. É o Senhor que faz isso. É fácil pelejar? É fácil esperar? Não é. Mas o Senhor, ele nos dá certeza de que ele peleja a minha e as suas causas, né? Porque muitos pelejam, tentam prevalecer contra nós, tentam nos derrubar, roubar a nossa fé, nos entristecer, nos vencer pelo cansaço. Mas o Senhor, ele fala para mim e para você que nessa luta eu e você não terá que pelejar, porque nós temos um Deus que peleja por nós. É ele que peleja, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque é como diz o ditado, nada cai do céu a não ser chuva, trovão, essas coisas. Nós temos também que lutar, nós temos que nos levantar, nós temos que ir atrás, porque o Senhor, ele se agrada daquele que luta, né? Daquele que busca, daquele que espera, que vai na frente, irmãos. Porque se a gente desistir na primeira dificuldade, não tem vitória, né? Quantas das vezes nós passamos anos e anos orando, né? Chorando, sofrendo por algo que muitas das vezes para nós parece que não vai acontecer. Mas se o Senhor disse que ele peleja por mim e por você, é motivo de nós crermos, de nós acreditarmos, de nós perseverarmos e não desistir, irmãos. Porque não é fácil. A vida do crente é de fé em fé, é todo dia. Nós temos que a cada dia acender um pouco a nossa fé. Nós temos que aumentar um pouco a nossa fé a cada dia, para que ela não venha escurecer, não venha enfraquecer, para que ela não venha morrer. Nós temos que estar sempre atentos e crendo que o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Todas as bênçãos, irmãos. Se é cura, vai haver cura. Se é prosperidade, irmãos, porque o Senhor, ele escolhe. Tem pessoas que o Senhor escolhe para ser próspero. Nós temos que ficar atentos naquilo que o Senhor fala. A prosperidade vem do Senhor, a bênção vem do Senhor, a saúde vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé também, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então até a nossa fé, ela precisa ser trabalhada a cada dia, para que não venha morrer. Aleluia. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Não desista, porque o Senhor, ele está pelejando por mim e por você nessa noite e todos os dias da nossa vida. Eu agradeço. Amém? O presbítero também está com oportunidade. Depois do presbítero Almir, a gente quer ouvir também uma saudação com a irmã Aurora. Amém? Fique ligado, depois da irmã Aurora, as irmãs vão louvar ao Senhor. Com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia, né? Mais um primeiro dia da semana. Glória a Deus. Domingo é o primeiro dia, né, meus irmãos? Então a gente temos que estar aqui para agradecer a Deus, né, pelos livramentos, né, por tudo que o diabo quis fazer conosco, né? Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos livra da mão de Satanás todos os dias, todo minuto. Eu amo esse Deus todos os dias da minha vida. Né? Deus é maravilhoso, meu irmão. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Né?
misericórdia do Senhor já tinha consumido essa terra. Mas Deus ainda está dando muita oportunidade. Mas o povo não quer, o povo é rebelde, o povo não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, né? Mas ainda, graças a Deus, que tem os joelhos ainda que está clamando a Deus, pedindo misericórdia. Mas vai chegar um dia que Deus vai falar que não quer mais misericórdia, irmão. Que ele falou para Jeremias: pare de orar por esse povo, que eu não estou ouvindo mais as suas orações. Aleluia. É dura a palavra, irmão, mas nós temos que falar. Aleluia. Jesus Cristo veio nessa terra, não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, não, meus irmãos. Glória a Deus. Do jeito que o Pai castigou ele na cruz do Calvário, não teve piedade dele. Naquele grande dia Deus não vai ter piedade de ninguém. Essa é a grande verdade. Amém? Amém. Vamos estar lendo aqui Gênesis capítulo 18. As promessas do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 18, versículo 9. Deus prometeu um filho a Abraão. Aleluia. Filho da promessa, né? Que Deus faz a promessa e ele cumpre. Nós temos que crer num Deus desse, amém? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. E ele disse: certamente voltarei daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, te dará um filho. E Sara escutava atrás da tenda que estava atrás dela. E era Abraão e Sara na velhice, adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois da velhice, sendo também eu, meu senhor, já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade darei a luz ainda havendo eu na velhice? Havendo coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo e a vida de Sara, e terá um filho. Amém? Meus irmãos, a promessa do Senhor, ela se cumpre. Não é do nosso momento, é do momento de Deus. Aqui que ele estava falando com Abraão. No momento determinado, Sara terá um filho. É o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. Deus pode trazer a família toda no tempo determinado dele. E Deus ainda não está fazendo isso na casa dele por causa da desobediência do povo. Tem Saras dentro da igreja? Tem. Por quê? Fica rindo, fica perguntando. A tal pergunta: por quê? Esse porquê devemos parar de falar. Isso é uma queixa contra Deus. Você está indagando a Deus: por que isso não se cumpre na minha vida? Para de falar por quê. No tempo determinado do Senhor, Ele vai te dar a sua promessa. Aqui no tempo determinado, aqui foi o tempo determinado da Sara de Abraão ter um filho. Na velhice, irmão. Então, se não vem agora para você agora, daqui 1 ano, 2 anos, Deus vai te dar a sua promessa que você está pedindo tanto a Deus. Mas para isso a gente tem que estar na posição de obediência na casa do Senhor. Tem muita gente que está se questionando: ah, Senhor, minha família não vem, meu filho não vem, meu filho está nas drogas, minha mulher está desse jeito. Por quê? Desobediência. Se Deus fala: fazer a minha parte, faça a sua também. Porque só Deus que tem que fazer a parte dele. E você vai fazer o quê? Deus está te dando a chance. Deus está te dando a chance de se renovar com Ele, para Ele te dar força. Mas você tem que parar com essa mania: por que minha bênção nunca chega e Deus nunca faz nada por mim? Para de indagar a Deus. Cada vez que você ficar indagando a Deus, Deus não vai te dar a promessa nem a bênção nas tuas mãos. Foi isso que Deus, foi isso que o anjo do Senhor falou com Abraão. Por que Sara está dando ruim? Será que é algo determinado que eu não possa fazer? Eu não posso fazer tudo que está nas minhas mãos? Meus irmãos, Deus pode fazer o que Ele quer nessa terra. O poder é dele, a glória é dele, é tudo dele. Não vai dividir com ninguém. Mas para isso a gente tem que parar de ser um povo rebelde. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter a direção com Deus. Deus não fala olhar para o monte, olha para o alto. O foco é Cristo. Não é o povo que está dentro da igreja. Se você olhar dentro da igreja, você vai
está tardando a sua bênção. Não é Deus que tarda, é você que tarda. Aleluia, Jesus. Por que as igrejas estão fazendo desse jeito? Por causa do quê? Desobediência do povo. O povo só quer vir para a igreja, só quer bênção na mão, bênção na mão. Nós temos que ver que Jesus Cristo aqui um dia carrega nessas nuvens, meus irmãos. Nada nessa terra nós vamos levar. Essa terra vai ser consumida pelo fogo. Você pode ter ouro, prata, mas você não compra a sua salvação. Então a gente temos que focar aqui na fé, nas obras do Senhor. E deixa Deus trabalhar conforme a vontade dele. Deixa Deus trabalhar todo dia na nossa vida. Nós não devemos fazer do nosso jeito, não. Se a gente for querer fazer do nosso jeito, Deus fala, vai fazer do seu jeito. Lá na frente você vai quebrar a cara. E Deus deixa. Para que depois voltar, eu podia ter feito do meu jeito, do seu jeito de Deus. Se Deus está falando, não encurta o seu caminho, vai pelo caminho que eu faço, vai pelo caminho de Deus, não encurta, que lá na frente você vai quebrar a cara. É por isso que tem muita gente que está dentro da igreja descontrangida por causa do que? Essas coisas. Fica sempre indagando a Deus. Para com esse negócio de ficar indagando a Deus. Por que nunca chega a bênção na minha mão? Na casa do outro fulano chega, na ciclano chega, na minha nunca chega. Coloca um pouco a mente na mão, na consciência e pergunta, será que o culpado sou eu mesmo? É por isso que deve estar acontecendo isso nas igrejas, irmão. Muita gente está acabando com a fé, não é por causa da fé, irmão. É desobediência. E Deus deixa pagar um grande preço, irmão. Aleluia. Vamos ter a fé em Cristo, irmão. Parece que negócio de ficar indagando a Deus. A bênção chega, mas é o tempo determinado do Senhor. Nada é impossível nos braços dele, irmão. Glória. Toda honra, toda glória é para Deus, não é nossa, é dele. Se ele está te dando fôlego de vida, um dia para você acordar e levantar, a honra é de Deus, não é sua. Mas a gente tem que parar de ser ingrato com Deus. Amém? Vamos continuar nessa fé, irmão. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Para de indagar a Deus. Para de indagar a Deus. Que Deus não é um Deus de brincadeira, é um Deus consumidor. E a hora que Ele quer abrir a cova, Ele abre. Quando Deus fala, eu fecho a cova, eu fecho. Mas quando eu quero abrir, eu abro. Quando eu quero colocar alguém no leito, Deus põe. É permissão de Deus. Então vamos parar com esse negócio de indagar a Deus e vamos ter um compromisso na casa do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bom, agora tem uma oportunidade. Depois as irmãs se preparam para louvar a Deus, tá bom? Depois do louvor nós vamos escolher dízimos de oferta para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que consegui chegar até aqui, que hoje eu falei que eu não ia vir na igreja, eu estava com muita febre, com sinusite atacado, eu estava sangrando do meu nariz, mas o que esperar em casa? O que eu ia receber se eu ficasse em casa? Falei, eu vou levantar e vou. E aqui estou para a glória do Senhor Jesus. Eu vou ler uns versículos aqui, um versículo somente aqui no Salmo 23, onde fala assim. No 23, 5, é o capítulo 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, eu estava hoje em casa, meu nariz estava sangrando e eu estava me sentindo muito mal. E eu parecia que tinha bicho dentro do meu nariz. Então eu comecei a meditar na palavra do Senhor e fui estudar algo sobre o óleo que é derramado sobre a nossa cabeça, com o significado. Então eu comecei a estudar e encontrei, onde eu estava estudando, sobre o que significava derramar o óleo sobre a nossa cabeça, que era esse versículo que eu estava lendo. Aí, meus irmãos, eu achei também, estudando, e vi que antigamente os pastores usavam óleo sobre a cabeça das ovelhas, para que os insetos não depositassem seus ovos no nariz ou nos ouvidos das ovelhas. E eu fiquei pensando, e aí, onde eu estava vendo essa história, falava que as ovelhas batiam as cabeças nas rochas, porque os bichos, os vermes,
permeava até o cérebro dela. E eu fiquei imaginando, meus irmãos, porque eu fui estudar sobre isso, porque estava me incomodando muito o sangue que descia pelo meu nariz, porque sempre, de vez em quando, eu fico infeccionada da sinusite, escorre sangue pelo meu nariz, aí melhora. E eu pedi a cura ao Senhor, então resolvi estudar. Então eu fiquei pensando, irmão, imagina o verme dentro da cabeça e trazendo para o mundo do dia de hoje, o mundo espiritual. O pastor nosso é o Senhor Jesus. E esse óleo que ele derrama sobre a nossa cabeça para evitar que os vermes que são aí, os demônios que colocam os vermes deles dentro do nosso ouvido, do nosso nariz, acontece que é o Espírito de Deus, o óleo derramado sobre nós. Então, se nós não tivermos sabedoria para pedir para que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós vamos ficar com os ouvidos com vermes, o nariz com esses vermes. E como que nós vamos ver? Porque nós vemos que as ovelhas batem a cabeça nas pedras até morrerem. Sangra a cabeça delas, elas se machucam muito porque elas querem tirar o bicho de dentro. E nós, muitas vezes, vemos vozes dentro dos nossos ouvidos, às vezes um fuxico que nós ouvimos aí, o tempo todo vem no nosso ouvido, mas eu fui boba, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu devia ter feito isso. Isso é os vermes do Satanás coloca no nosso ouvido para que nós ficamos, se a gente não buscar a presença do Senhor, nós acabamos ficando doidos. Aí nós vamos perder mesmo, o Espírito Santo vai se afastar de nós. Então, nós sabendo isso, meu irmão, vamos buscar a presença do Espírito Santo, se preparar, porque ele também não entra no coração sujo. Uma mente suja, o Espírito Santo não vem. Então, por isso, nós temos que santificarmos cada dia. Aleluia, glória. Não sou nada para estar falando aqui, mas o Senhor me deu essa palavra nesse dia. Eu levantei e vim até aqui, meu Deus. Eu tive a oportunidade, então, irmão, eu não tinha me preparado para outra palavra, então eu lembrei dessa, meus irmãos. Então, Glória a Deus, precisava, irmão, até eu mesmo preciso disso. Então eu peço perdão aos irmãos por não ter tanta sabedoria, mas estou pedindo. Eu estou pedindo. Glória a Deus. Não era importante. Continuar pedindo Deus, usando, vamos dar o Zoel aqui agora, amém? As irmãs vão louvar ao Senhor, amém? E depois do louvor nós vamos ofertar a casa do Senhor, fazer aquilo que Deus ministrar ao seu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Ô glória. Glória a Deus, aleluia. Mulheres de fé. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus.
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ofertar, dizimar a casa do Senhor. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Amém? Amados, eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar uma palavra. Pode ser que algum dos irmãos ainda não ouviu esta mensagem ou também não chegou a ler. Amém? Das mais de 12 vezes que o pastor Daniel leu a Bíblia toda, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Amém? É necessário para que não ficamos para trás, para que não sejamos enganados. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 18, e depois 1 Reis, capítulo 22. 2 Crônicas, capítulo 18, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18. Segundas Crônicas, capítulo de número 18 e o versículo 7. Segundas Crônicas, capítulo 18, versículo de número 7. Amém? Amém. Segundas Crônicas, capítulo 18, versículo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler os 5, tá? Os 5, 6 e 7. Vou dar continuidade. Eu falei 7, mas tem que ler os 5 para os irmãos entenderem. Segundas Crônicas, capítulo 18, do versículo 5 a seguir. Então o rei de Israel anunciou aos profetas 400 homens e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor que possamos consultar? Ou para que consultemos? Versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Frisa bem nessa palavra. Versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mau. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale ao rei assim. Então o rei de Israel chamou os eunucos e disse: traze-me aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá
rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, na praça da entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos assírios, até que todos consumireis, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhes dizendo: eis que as palavras dos profetas, dos 400 profetas, há uma voz, predizem coisas boas para o rei, pois também a tua palavra, como a de um deles, fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, disse-lhe Micaías: iremos a Ramote de Gileade, a guerra, e deixaremos de ir? Ele disse: subi e triunfarás, eles serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a esses: não tem Senhor, torne cada um em paz para a tua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele profetiza de mim o que é bom, o que não é bom, porém sempre o que é mal? Amém? Amém. Agora, Primeiras Reis, capítulo de número 22. Primeira Reis, capítulo de número 22. Primeira Reis, capítulo de número 22. Livro de Primeiras Reis, capítulo de número 22. Livro de Primeira Reis, capítulo de número 22. Está um pouquinho para trás, tá? Volta o livro que você estava, algumas coisas que você vai achar. Primeira Reis, capítulo de número 22 e o versículo de número 29. Irmãos, olha que interessante. Glória a Deus, aleluia. Eu estou usando as duas passagens com duas Bíblias de traduções bem diferentes, para que vocês entendam que Deus está falando com vocês, com nós, né? Primeira Reis, capítulo 22, versículo de número 29. Podemos ler? Amém. Diz assim: capítulo 22 da Primeira Reis 22, versículo 29. Diz assim o título: a morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. E o rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram ao combate. E o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra:
Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco a acaso e atingiu o rei de Israel e os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do carro: tira-me de combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. Assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, e o sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, pregou-se um grito por todo o exército: cada homem torne para a sua cidade e para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. E levaram o seu carro de guerra no açude, em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor que havia declarado. Amém? Segundas Crônicas, capítulo 18, e Primeiras Reis, capítulo de número 22, versículo de número 29. Deus tinha dito para Acabe não subir para a guerra, mas Acabe reuniu ao seu redor 400 profetas. Sabe aquelas pessoas que profetizam o que você vai querer ouvir? Ele falou: olha, vamos reunir 400 profetas, e todos profetizarão unânimes a mesma palavra, dizendo: eu subirei e pelejarei contra os assírios. Todos os 400 profetas profetizam em nome de quem? Do Senhor. Sobe, porque Deus vai entregar os assírios na sua mão. Aí o rei Josafá fala assim: peraí, você está consultando 400 profetas, mas aqui em Israel não tem profeta? Aí o rei Acabe fala assim: olha, tem um, e o nome dele é Micaías. Só que tem um problema: ele nunca profetiza coisa boa, ele nunca profetiza nada bom a meu respeito. E o rei Acabe ficava encalcucado com aquilo, porque as profecias que vinham para ele era para ele se converter, se arrepender, fazer o que Deus queria que ele fizesse. Só que Acabe não queria ouvir a voz de Deus. E Deus estava dizendo: olha, os 400 profetizaram sobem, mas lá tem um que vai profetizar não. E ele falou assim: olha, Josafá, rei de Judá, traga Micaías. Aí o mensageiro vai lá e buscar o profeta Micaías. E quando Micaías vai em encontro ao mensageiro, o mensageiro já faz o seguinte: lá, os 400 profetizou coisa boa a respeito do rei Acabe. Faça você tu mesmo. Quando Micaías se apresenta diante do rei Acabe e do rei Josafá, ele já está orientado a profetizar o que o rei Acabe queria. E ele profetiza, porque o mensageiro já o abençoado no meio do caminho, dizendo: profetiza assim como os 400 profetas profetizaram que ele vai subir e os assírios serão entregues em tuas mãos, que ele vai vencer a guerra. Aí o rei Acabe fala assim: olha, Micaías, eu sei que tu nunca profetiza coisa boa a meu respeito, mas
Eu quero ver dessa vez. E Micaías, o profeta, se apresenta, o filho de Iva, e ele profetiza: vive tu, ó rei, que tu vais subir, e Deus vai entregar os assírios na tua mão. Aí o rei Acabe fala: olha, eu te disse o seguinte, que tu deves falar somente a verdade conforme o Senhor tem dito. Porque no meio do caminho o mensageiro já foi de encontro ao profeta Micaías e disse: olha, profetiza semelhante aos 400 profetas que profetizou para ele ir para a guerra. Profetiza coisa boa. E Micaías estava persuadido, porque todas as vezes que ele profetizava para o rei Acabe, era uma palavra de conselho, era uma palavra de posicionamento. Só que quando o mensageiro fala para ele: olha, os 400 profetizaram coisa boa, profetiza tu também. Ele falou: tá bom. Só que o rei Acabe achou estranho, porque as mensagens eram sempre de repreensão. Naquele dia Micaías profetiza dizendo: olha, sobe, porque Deus vai entregar os assírios na tua mão. E aí o rei Acabe achou estranho e falou: nossa, eu te disse que somente a verdade tu tens que profetizar. Ele falou: ah, é? Assim diz o Senhor: eu vi Israel disperso, as ovelhas espalhadas e sem pastor. Em outras palavras, não suba, porque o teu inimigo vai te ferir e te matar. O rei Acabe fica furioso e fala: não falei, Josafá, ele só profetiza a meu respeito coisa ruim. Irmão, o que Deus falou com você está falado. Glória a Deus. O que Deus disse está dito, que é irrevogável. Ninguém revoga a palavra de Deus. Não existe reis, não existe sacerdote, não existe juiz, não existe profeta, não existe pastor, missionário, não existe ninguém que mude aquilo que Deus vai fazer ou disse que vai fazer na tua vida. Os 400 profetas que o rei Acabe tinha arrumado, profetizou para satisfazer, profetizou para alegrar. Só que aquilo não era Deus. Só que Micaías foi coagido a profetizar a bênção, a profetizar em favor. Só que o rei fala: está estranho, porque ele sempre profetiza coisa ruim contra mim, e eu odeio ele. Fala aí, Micaías, o que você tem? Ele falou: olha, eu vi Israel disperso. E aí o rei Acabe faz o seguinte: eu não falei, Josafá, ele só profetiza morte, só profetiza derrota. E o rei Acabe e Josafá se armam e vão para onde? Para a guerra. Só que quando chega lá na guerra, no fronte, olha a mente do rei de Israel, irmãos. Josafá: nós vamos para a guerra, eu vou me disfarçar como um soldado. Só que o rei da Síria tinha dito: olha, não peleje contra nenhum soldado de Israel, contra ninguém, senão somente contra o rei Acabe. E o rei Acabe, Deus tinha dito para ele não ir. Só que ele tinha comprado 400 profetas para profetizar a mesma coisa. Irmão, você imagina o nível que Satanás usa para confundir crente. 400 pessoas sendo compradas para profetizar que Deus estava naquele negócio. Escute isso aqui. Eu tenho uma amiga, ela trabalha na área de estética, minha irmã da igreja, a nossa Serva do Senhor também. E ela passava um problema com o esposo dela. Sempre que eu via aquela irmã no monte, eu via ela orando e tal. O esposo dela não era crente, mas ela era crente. E uma vez estávamos orando, ela falou: pastor, eu já perdi. Ela falou: tinha perdido um filho, porque ela não tinha conhecimento, não conhecia a fé direito. Ela veio para a igreja e ela tinha um hábito. Quando não se converteu, ela mostrava muito ventre, a barriga. Todos os trabalhos de bruxaria eram contra ela. E a criança não resistiu, a criança foi ceifada. Ela falou: perdoa, Senhor, durante 3 anos desse. Quando eu fui acordar, pastor, foi quando uma irmã falou para mim: ó, vamos abrir uma casa. E ela foi. E a irmã daquela casa foi orar por mim, eu caí,
E essa irmã falou: olha, pastor, eu conheci uma determinada pessoa no monte. E aí começou a vir profecias dizendo: olha, eis que eu estou nesse negócio. Ela conheceu o irmão no monte, conversaram de boa. O irmão achou ela uma pessoa encantada, bonita, e começou. Ela já tinha um problema no relacionamento dela, e ela começou que ela queria sair fora do casamento, e ela começou a orar, e aquele varão começou a orar, e aí começava: Deus, eis que estou nesse negócio, eis que eu estou naquele mano, eis que eu estou naquilo. E ela foi se levando. E um dia eu cheguei no monte, ela estava orando. Ela falou: pastor, você acredita que Satanás estava confundindo eu? Eu falei: por quê? Eu conheci um varão aqui, e eu, mediante ao problema que eu estou, ele também tem um problema semelhante ao meu. Olha o nível que Satanás faz, irmão. Se você não estiver ligado, a profecia que Deus estava no mistério entre ela e ele. Igual o profeta aqui, os 400. Eu estou no rei, sobe porque eu vou dar vitória. Irmão, se Deus falou, acontece. Se é o homem, cai. Aí ela falou: pastor, a minha ficha só caiu quando meu esposo foi para a igreja essa semana e aceitou a Jesus. Eu falei: Deus, Satanás secou ela ao ponto ela queria separar do esposo e arrumar um rabo de foguete para aquele cara. Um cara mais tribuloso do que a tribulação. Eu falei: não, irmão, esse negócio de Deus. Eu falei: então, mas eu não entendia, pastor. Essa semana que eu fui ter esse esclarecimento, quando eu estava prestes a decidir para pular fora da embarcação, no domingo ele chega lá e aceita Jesus. E naquele dia Deus usou um outro vaso e falou: olha, o caminho que você estava tomando era o caminho para a morte, mas te trouxe aqui hoje para salvar o seu e dizer que vocês caminharão junto. Glória a Deus, aleluia, Deus, glória. Só que as profecias, irmão, era como? Eu estou no negócio. Sabe esse profeta que profetizava? Ou então para se apresentar? Assim me diz o Senhor. Irmão, o rei Acabe queria que Micaías profetizasse assim. Só que o mensageiro persuade ele, fala: profetiza mesmo. O Micaías profetiza. Só que o rei acha estranho. Falou: peraí, todas as vezes foram mensagem dura. Hoje ele mudou. Fala somente o que Deus te mandou. A mensagem é essa, rei: se subir, vai morrer. Eu vi Israel disperso e você ferido. Só que ele Acabe não fala: ele só profetiza coisa ruim. Então nós vamos para a guerra, Josafá, vamos. Só que Josafá faz o seguinte: eu vou disfarçar como um soldado. O inimigo, irmão, já tinha dito: não vamos lutar contra nenhum soldado de Israel, certo? Somente contra o rei. A Bíblia diz que aquele soldado do exército da Síria lançou uma flecha por acaso e atingiu o rei de Israel entre as suas costelas, entre a sua armadura. Olha, o inimigo já tinha dito: nós não vamos lutar contra nenhum soldado, contra nenhum oficial, só contra o rei de Israel. E por acaso, o soldado do exército do rei da Síria soltou uma flecha. Sabe quando você dá uma estilingada aleatoriamente? Quem já caçou o passarinho já teve? Joga uma pedra e mata o passarinho por acaso? É a mesma coisa. Atingiu logo quem? E ele foi morto. Ele falou: olha, mentira, porque eu estou ferido. E Deus tinha dito para ele não subir. Irmão, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele realmente fala com você. Se for Deus, vai acontecer, irmão. Se é profeta de Baal, vai cair Baal e a profecia por terra. Mas se foi o Deus que disse não, irmão, você tem que ouvir o que Deus está falando para você. Porque no meio do caminho, irmão, tem gente que vai embaraçar você, para desorientar. Irmão, a gente ouve coisa que mexe.
vem aqui e desce para cá. Quando chega aqui, executa. O rei de Israel estava assim. Então, isso profetiza. Não é porque Deus queria matar ele, irmão. Deus queria que ele não perdesse a vida eterna. A Bíblia diz que ele não foi cotado contra os reis de Israel. A Bíblia diz que gastou tudo aonde estava banhando. Quando ele escorre o seu sangue pelo seu carro real, a Bíblia diz que os cães lamberam o seu sangue para cumprir a profecia que Deus tinha dito pela boca do profeta Micaías. Se subir, morre. Se fazer a sua vontade, desce. Ele queria fazer a vontade dele. E Deus tinha dito: ó, não vá, porque eu vi você ferido. Em nome de Jesus, fica com aquilo que Deus falou para você. Fica com aquilo que Deus falou para você. Fica somente com aquilo que Deus falou. Porque, irmão, se for eu profetizar para te agradar, irmão, não vai acontecer. Só que quando ele vê, e olha só o nível do rei Acabe. Mas tem um profeta aí que eu odeio. Versículo 7. Ó. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale assim ao rei. Josafá era um cara que tinha até ouvido a voz do Senhor. Só que Josafá estava teimoso. Ele tinha feito aliança com Acabe. Porque Israel era dividido. O reino do norte e o reino do sul. Josafá e Acabe, dois reinos. Irmão, era o que o diabo queria. Se o diabo desorientar você, você sai do propósito. E outra, na hora do conflito lá, por acaso, o inimigo já tinha dito: nós não vamos lutar contra o soldado nem contra o oficial. É só contra quem? O rei. Quando ele lança a flecha, por acaso atinge quem? O rei de Israel. Sabe como é que ele estava? Disfarçado de soldado. Ele foi disfarçado de soldado. Só que quando o soldado da Síria lança, por acaso, não viu, ele estava entre os arbustos. A flecha atinge ele e ele cai na mesma hora. Porque Deus tinha dito para ele não subir. A Bíblia diz que fiel é aquele que nos chamou. Irmão, fica naquilo que Deus disse para você. Na Bíblia diz que havia naquela época a cidade de refúgio, que era para acolher as pessoas que tinham cometido algum tipo de crime, ou seja, para que elas tivessem a vida prolongada. Ou seja, a cidade de refúgio era um ambiente que te dava garantia para que você não viesse ser morto. Mas alguns teimosos saíam da cidade de refúgio, ou seja, assumia a responsabilidade. Deus está dizendo para crentes aqui nessa noite: não sai de onde Deus te colocou. Não ande segundo os conselhos daqueles profetas que foram contratados para tentar persuadir ou enganar você. Porque os que estão do lado de lá, eles são profetas de Baal. Vai profetizar para te agradar, vai profetizar para você se alegrar, mas no final das contas, o que Satanás está dando é para que você venha amargar a derrota. Mas nessa noite, Deus está colocando Balaão e Balaque, Tobias e Sanbalate. Deus está colocando toda a casta maligna, todo profeta de Baal por terra, e as profecias mentirosas por terra. Porque o que Deus disse ao seu e ao meu respeito é o que vai prevalecer. Na minha vida ou na tua vida, vai prevalecer a vontade de Deus. A vontade de Deus. O inimigo pode vir por um caminho, mas a Bíblia diz que por 7 ele fugirá. Nesta noite, se o teu inimigo tentar te persuadir, tentar te convencer a ouvir a voz dele, repreenda ele no nome do Senhor, porque você vai acatar aquilo que Deus disse ao teu e ao meu respeito. Irmão, eu vejo aqui um profeta de Baal se apresentando a alguém que eu não sei quem é a pessoa.
E isso aqui é sério, hein? E a profecia vai ser algo para tirar você do propósito. Se você não vigiar, acontecerá. Isso aqui é profético, é sério, irmão. E eu vos digo, guardem isso. Vai ser uma mulher. Vai ser uma mulher que vai ser posta nos seus caminhos e vai profetizar ao contrário daquilo que Deus já tem dito para você. Ele vai querer te enganar com os 400. Só que lá na frente, a flecha por um acaso vai atingir você. Satanás está querendo você. Ele vai querer atingir você. Mas nesta noite Deus está falando que Baal e os profetas deles cairão por terra. Fique no propósito, irmão. Isso aqui é sério. Satanás vai preparar. É uma mulher e ela vai profetizar em nome do Senhor. Essa dia. Quando acontecer, você vai lembrar aqui, ó. Você vai ouvir, não vai entrar em guerra e vai repreender, que você vai saber que o que está nela é Satanás. Um espírito de engano para persuadir você, fazer você errar o alvo. Acabe não estava entendendo o que Micaías estava dizendo, porque ele achava que aquilo era ruim. O cara estava, sabe como? Andando com as prostitutas, irmão, adorando outros deuses, e Deus dizia: não faça isso. Ele não queria, ao ponto que quando ele morre, Ele não é cotado no livro das crônicas, ele não se apresenta, ele não é citado, não é mencionado como rei de Israel, porque ele fez tanta coisa errada contra Deus. porque essas mulheres ele entrava no altar, não oferecia sacrifício a Deus no altar do Senhor. Irmão, se Satanás convenceu 400, profetiza para agradar, profetiza assim que ela vai, irmão. Não estou dizendo de uma pessoa que Deus está dizendo que vai se apresentar diante de você. Pode ser que ele vai usar mais de um, mas Deus também falou de um. e é uma mulher. Quando acontecer, você vai olhar bem e falar: opa, aí dentro tem alguma coisa que não provém de Deus. Porque, irmão, Deus não muda a palavra. Deus não pode falar, por exemplo, irmão Fabrício, Deus está te levando para os Estados Unidos. No outro dia Deus fala: Deus está te tirando de lá e para a Argentina. Irmão, que Deus é esse, irmão? Deus, ele tem um foco. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra. No meio do caminho, não dá uma olhada, 400 profetas foram convidados a profetizar aquilo que o rei queria. E no meio do caminho, o profeta que profetizaria a verdade foi persuadido também a profetizar para agradar. Até que ele falou: peraí, você nunca profetizou desse jeito, fala somente a verdade. Ele falou: assim diz o Senhor. Eu vi Israel sendo assim, pastor, porque ele era o rei de Israel. Ele estava conduzindo a nação. Só que ele estava fazendo sacrifícios de outros deuses bem voltados ao Senhor. Por causa das mulheres que ele servia. Lembra de Isabel? Essa mulher já acaba. Ele adorou por conta dessa. A mulher era uma terrorista. Só que quando cumpre-se a promessa, porque Deus disse que não era para ir, Deus está dizendo: irmão, o teu inimigo vai usar alguém. Escuta isso aqui, você percebe, irmão? Vai ser uma mulher que vai ser induzida aí na mente de qualquer um de vocês, pode ser da mente de qualquer um, Para tentar confundir. Fica vigilante. Quando acontecer, você vai ver que ela não está possuída pelo Senhor. É espírito de engano. Irmão, eu já vi espírito de engano em igreja. Eu já vi muito. Como eu usei o exemplo dessa irmã, que é dos profetas, ela falou: Daniel, eu já tinha visto mais de 10 profecias em um curto período assim de 2 meses, que Deus estava naquele negócio. Sim, que ela era casada, Se for solteiro, beleza. Olha o nível que Satanás opera.
E ela só acordou quando, no domingo, a esposa aceitou a Jesus. Na segunda-feira, ela foi no monte orar. Falou: pastor, aconteceu isso. Eu estou aqui, eu vim orar aqui de manhã, eu estou passada com. E aí, Deus está no negócio. Deus não é, irmão, você tem que saber. Deus não pode falar uma coisa para você hoje, amanhã voltar, arranca aí, tira esse prego daqui, vamos colocar ele mais para cá. Não, Deus é Deus, irmão. O que Ele fala com você, Ele usa para confirmar, não é para mudar, ó. E aí a esposa aceitou a Jesus, eles estão caminhando firme e forte. Eu falei: pastor, como Satanás estava ao ponto. Irmão, eu estou falando aqui uma mulher que era nova na fé e muito usada por Deus. Uma vez eu estava no monte orando, tinha um irmão que chegou lá, uma irmã, cabelo bem curtinho. Olha, apresenta meu sobrinho, tinha 12 anos, paralítico. Eu orando aqui, ela falou: apresenta aí, eu falei: bem, vamos orar. Apresenta aí, essa irmã estava um pouco do meu lado orando. Ela falou assim: olha, irmã, ei, assim diz o Senhor, estou entrando lá agora e levantando ele. Ela falou: amém, eu creio. Essa irmã, Deus usou essa irmã que estava do meu lado e falou: ó, estou entrando lá e estou tirando ele, levantando ele e dando saúde. Irmã, no outro dia, aí passou o final, vocês estão na sexta-feira, passou o sábado e domingo, na segunda-feira eu estava fazendo a campanha de 21 dias. Eu estou lá e vem essa irmã: olha, ô pastor, aquela irmã estava do lado, estava orando lá. Eu falei: não a vi hoje. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Não, dizer que Deus era na vida dela. Ela profetizou e no mesmo dia meu sobrinho levantou na cadeira de roda. E mesmo ela sendo usada, assim, ela sendo enganada pelo bicho que o inimigo estava falando que Deus estava no negócio. Deus não estava, irmão. Você vê? Nós estamos falando de alguém, irmão, que a gente não pode subestimar, é Satanás. É. E hoje ela serve o Senhor. Ela até uma amiga, acho que foi consagrada missionária agora, nos últimos anos agora. Está firme e forte, esposo firme e forte na rocha. Então, pastor, olha o nível que Satanás estava. Já tinha visto umas 10 profecias. Por quê, irmão? É vigiar. Porque Acabe ouviu aquilo. Ele não ouviu 1, 2, ele ouviu 4. Você imagina, 400 pessoas se apresentavam. Irmão, se você não estiver ligado, você falou: peraí. Porque Deus, ele pode te anunciar uma coisa, ele vai confirmando. Mas o inimigo também engana. Então, Micaías foi um profeta que profetizou o que Deus queria. Mas ele foi bem quisto. Mas o que ele profetizou se cumpriu. Aquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito vai acontecer. Não me adianta o inimigo vir usando, né? Como a Bíblia diz, como alguns irmãos falam, que ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem mansamente. E é real isso. Quando ele foi se apresentar diante de Jesus, ele falou: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. Se tu és Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Irmão, Satanás está falando de um ser que é inteligente. Mas você tem que guardar uma coisa: aquilo que Deus falou com você, irmão. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Irmão, fica com a palavra, fica com a palavra. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus anunciou para você, é aquilo que Deus vai fazer. Não adianta no meio do caminho o inimigo se apresentar ou usar alguém para tentar te enganar e tirar do propósito, porque vai cair o inimigo e vai cair a profecia de Balaão também, vai cair todos eles por terra. Deus vai os derrotar, vai abater eles por terra. Eles ficarão com a cara no pó, envergonhados. Sabe por quê? Eles estão sendo usados pelo inimigo para tentar tirar você do foco. No final das contas, eles vão querer matar você. E como aconteceu com o rei Acabe, ele não ouviu a voz do Senhor. A flecha, por acaso, atingiu ele. Como ele estava? Ele não estava nem trajado de rei, ele estava trajado como soldado. Se ele tivesse trajado
não, aí era fácil para identificar. Mas ele falou, não, eu vou, um menino disfarçado de soldado, ó, e eu vou vencer. Chegou no meio do caminho, o por acaso. O inimigo está querendo pegar é você. É você. Se ele pega você, toda Israel fica, ó. Mas nesta noite, quando Deus está colocando, quando a pessoa foi direcionada a você, olha assim, diz, fica ligado, porque o teu inimigo vai querer te enganar. Mas nesta noite Deus vai colocar ele e a profecia por terra. Só vai prevalecer na sua vida aquilo que Deus falou. Aquilo que o inimigo está tentando, arquitetando, planejando, vai cair por terra. Porque Deus anunciou, Deus disse, que aquilo que Deus disse é o que vai prevalecer. Aquilo que Micaías profetizou aconteceu, irmão. Aquilo que Deus falou ao teu respeito é o que vai prevalecer. Ao meu respeito, no nome de Jesus, aquilo que ele anunciou é o que vai acontecer e prevalecer. Nesta noite Deus está derrubando por terra profetas de Baal que vai o inimigo tentar levantar e pôr no teu caminho. Deus vai colocar eles por terra. E Deus deu vitória para o povo. Mas o rei Acabe teve que cair. Ele caiu ao ponto que ele foi tão rejeitado que os cães lamberam o seu sangue. A profecia era essa: Acabe, seu sangue vai ser lambido pelos cães. Ao nível que o rei estava tão baixo, tão fora da presença de Deus, irmão. Porque ele comprou os profetas. Lembra que uma vez pregando aqui em um lugar, eu falei isso, vou só frisar aqui, já estou finalizando. Lá tinha uns 6, acho que 8 pastores. Quando ele pegou o microfone, falou: tem aponta qual é o pecado, que está escrito: se profetizar não acontecer, certamente morrerá. Entre eu e você, se não acontecer essa semana, ou eu ou você paga. E aí, na sexta-feira, o bonitão foi tirar uma satisfação de um casal que brigava lá na rua do loja. Na base da polícia militar, tem uma base da polícia. O casal brigando, ele falou: meu, tá batendo em mulher. Ele falou: tô batendo em mulher e você também. Pá, pá! 3 tiros no peito, morreu. Irmão, vigia que o inimigo é sujo. Ele pôs a mão onde não devia pôr, né? Então, 7 dias depois, esse pastor foi no domingo, não chegou nem 7 dias, 5 dias depois ele estava embaixo do 7 palmos. Irmão, nós estamos falando de um bicho, de um inimigo astuto. O inimigo é astuto, ele é ousado, irmão. Ele se apresentou diante de Jesus, não foi? Imagina diante de mim e de você. Mas fique com aquilo que Deus falou para o seu irmão. Quando vê o seu ouvir, vai estar diferente daquilo que Deus tem falado para mim. Você falou: opa, não vai entrar em guerra. Falou: opa, está repreendido. O pensamento você já põe por terra. Isso aí é o que o pastor falou. Vai ser uma mulher. Guardem isso, é uma mulher. Ele vai conectar para querer te enganar. Mas Deus vai colocar por terra a profecia maligna. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Eu também recebo, que ela veio do céu para mim e para a tua vida. Amém, irmão? Quando Deus fala assim, irmão, é para nós vigiar. Nós, todos nós, vigiar. Porque teve 400 profetas, irmão. Imagina 400 pessoas profetizando a mesma coisa, irmão. Como é que não mexe? Você imagina, irmão? Não tem aquela. Uma vez o irmão falou para mim que profetizava: Deus quer que você Deus quer que você vai para tal lugar. Não, foi assim: Deus quer que você venda o carro aí, viu? Ela viu, ela tinha ficado ali falando, irmão. Ela ficou viu e tinha um carro. E aí falou: não dá, obrigação. Você vai ter que vender, porque senão você vai pagar preço, irmão. Que demônio é esse, irmão? Que espírito maligno é esse? Você está num momento de luto. Alguém ainda usa o peso, vai pagar preço e não me vender um carro velho. Meu irmão, tem que ter profeta para pegar e está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Cai por terra. Quem vai pagar preço vai ser você. Temos que vigiar, irmão, até nisso. Amém? Amém. Então, na
sua e na minha vida vai prevalecer. Aquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito, porque aquilo que Ele fala, Ele é responsável. Então Deus está tomando a frente minha, a tua, e colocando os Baal por terra nesta noite. Posso ter um amém? Quem recebe essa palavra, eu recebo, porque ela veio do céu para mim e para a tua vida. Vai ser uma mulher. Guarda isso, vai ser uma mulher. Você não ficar desconexo. Amém? Amados, eu dou os avisos. Amanhã, segunda-feira, oração das 5h30 às 6h. Sábado, ou terça-feira, círculo de oração. Quarta-feira, oração. E quinta-feira, profética. A missionária Cris está dirigindo. Quinta-feira agora foi uma bênção. Amém? Sexta-feira, oração. E sábado, amém? Oração. E domingo é a ceia do Senhor. Domingo, irmão, não fica sem secar. Vem, Senhor. Amém? Porque Deus vai fazer maravilha. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vou encerrar com as bênçãos apostólicas. Tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos. Alguns que não puderem estar, Deus abençoe também. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos abençoa, Pai. Aquilo que o mal arquitetou lá, o Senhor já falou que colocou hoje por terra. Nesta noite, Pai, o profeta do mal, o profeta das trevas, que o inimigo está tentando colocar na vida do teu povo, nesta noite eu decreto que cai ele a profecia por terra, no nome de Jesus Cristo. Derruba por terra, Pai. Manda uma bola de fogo e queima esse espírito imundo, queima esse espírito do mal. Coloca por terra, Pai, Balaão e Balaque e os seus adeptos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Curva a cabeça, estenda os braços. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, ninguém. Está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, selo no ministério, na vida de cada um de irmãos que está aqui, assiste ou vai assistir. Encerro. Deus vos abençoe.